transmitirmos aqui a Escola Bíblica Dominical, para que você, sua família, todo o povo de Deus possa estar na presença do Senhor, possa ser edificado na palavra de Deus, porque apesar de estarmos distantes fisicamente, mas devemos estar unidos no Senhor, em oração, em jejum, clamando a Deus por esta terra, para que Deus possa mudar a situação que estamos vivendo e nos abençoar com o retorno à normalidade. Eu e você somos grandes responsáveis por interceder para que Deus mude a nossa situação, tenha misericórdia da nossa terra. Então, nesta manhã de domingo, quero te convidar a estar junto com a sua família para assistir esta escola bíblica, orar conosco, pedir a Deus por sua misericórdia para com todos nós. Então vamos orar no nome de Jesus. Amado Deus, Pai, que está no céu, em nome de Jesus, Senhor, nós nos reunimos nesta manhã na Tua presença para agradecer a Ti por todas as bênçãos que Tu tens nos dado, porque sabemos que o Senhor está conosco na alegria, na dificuldade. Tu estás conosco na saúde, na enfermidade, Tu estás conosco nos momentos de alegria e de luta. Senhor, muito obrigado. Dá força a cada um de nós, dá alegria no nosso coração, dá ânimo à nossa alma. Não deixa nós perdermos a esperança, Senhor, mas que a nossa esperança esteja firme em Ti, como diz a Tua palavra, que os que confiam em Ti são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Visita, ó Deus, este irmão e esta irmã que agora está nos assistindo, esta pessoa que tem parado e tirado esse tempo do seu dia para assistir este culto, para glorificar o Senhor, para adorar o Senhor. Visita, Pai. Senhor, abençoa, Senhor. Recompensa, Senhor, conforme a riqueza da Tua misericórdia. Senhor, visita cada lar, trazendo saúde, trazendo paz, trazendo harmonia dentro de casa. Afasta, Senhor, o mal que atinge esta nação. Afasta, Senhor, todo o mal, toda a doença. Senhor, afasta, Senhor, o espírito de morte que paira sobre esta nação. Meu Deus, livra, Senhor, livra nossas famílias, livra cada um de nós pela Tua misericórdia e graça. Jesus, nós confiamos em Ti, depositamos em Ti a nossa fé, esperamos na Tua graça, na Tua bondade, Senhor. Meu Deus, não deixa que a ansiedade e a preocupação domine o coração dos irmãos, os que estão em aflição, em depressão, em angústia. Ó Deus, socorre, libertando, Senhor, de todo o mal e dando alegria, ânimo, paz, que vem do Teu Espírito Santo. Senhor, recebe nosso culto nesta manhã, nosso louvor, nossa adoração, que fazemos ao Teu santo nome, e nos guarda por Tua graça e bondade, é o que te pedimos em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor. Louve a Deus conosco aí na sua casa. O Senhor tem muito a nos abençoar neste dia. Perto quero estar, junto aos Teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Só
quero estar junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me deixar adorar tudo que há em mim. Quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei
Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso adoração em meu DNA, um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência, quero ser. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou, um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai me acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Eu tenho adoração em meu DNA,
descansando na Tua presença, Senhor. Obrigado. Deus, que todas as pessoas que estão vendo, Senhor, esse vídeo, Pai, que possam ser abençoadas, possam ser tocadas, fortalece a fé de cada um. Deus, recupera, Senhor, a saúde daqueles que estão enfermos, Pai. Em nome de Jesus, usa agora, Senhor, o nosso pastor. O Senhor, fala, Senhor, ao coração dele, Deus, que ele possa passar a mensagem vinda do alto. Em nome de Jesus, que todos nós possamos ser edificados nesta manhã. Nós te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Mais uma vez eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Agradeço aos irmãos João Batista, irmão Firmino, que tem sido aqui incansáveis de nos ajudar. Nós louvamos a Deus pela vida dos nossos irmãos. Nós gostaríamos de dar início ao estudo da Escola Bíblica Dominical. Nesta manhã, vamos estudar a lição de número 7, no dia 17 de maio. Ainda continuando o estudo da carta de Paulo aos Efésios, quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta aos Efésios e deixá-la aberta aí no capítulo 2, onde nós poderemos fazer o estudo da palavra de Deus nesta manhã. Então, como estava dizendo, nós estamos estudando a lição número 7, cujo tema é Cristo é a nossa reconciliação com Deus. No domingo passado, nós estudamos a respeito da nossa condição espiritual como não israelitas, como não judeus, como gentios, como utiliza o linguajar da palavra de Deus. E hoje nós vamos estudar de que forma a nossa condição muda e através de Cristo nós somos reconciliados com Deus. Observe que ao longo da nossa lição, aqueles que têm a lição bíblica poderão acompanhar, e o texto áureo exatamente em Efésios capítulo 2, no versículo central, que é o versículo 14, é o versículo principal do nosso estudo. Ele diz para nós claramente que Cristo é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derribando a parede de separação que estava no meio. Nesse versículo, ao longo do estudo, nós vamos entender que Paulo estava falando que esses dois povos são exatamente judeus e não judeus. Judeus e o restante das nações que originalmente não tiveram direito ou acesso à bênção que veio de Abraão e não eram nós, ou seja, as nações não judeus, não são gentios, não faziam parte da herança nem das promessas divinas. A verdade prática diz para nós que ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. Portanto, o ato de Cristo na cruz, nós vamos aprender aqui que foi um ato de reconciliação, religação, reunião, conforme diz a carta de Paulo a Timóteo, que há um só Deus e um só mediador, ou seja, aquele que faz a ponte entre Deus e os homens, e este é Jesus Cristo. A leitura bíblica que a lição nos traz da semana é exatamente no capítulo 2 de Efésios, que você poderá acompanhar em casa se estiver com a sua Bíblia. E a leitura no capítulo 14, no capítulo 2, no versículo 14, diz para nós: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derribando a parede de separação que estava no meio. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz,
pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz, a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. O que Paulo, resumidamente, nos ensina aqui é que Deus, através de Cristo, destruiu a inimizade, a separação ou a barreira divisória que havia entre o povo eleito, escolhido, o povo da aliança, que é Israel, e os demais seres humanos. Agora, em Cristo, todos podem ser um só, não mais judeus, não mais gentios. Todos agora podem ser um, que a Bíblia chama de igreja, que é o corpo de Cristo, do qual ele é o cabeça. E este corpo ligado a Cristo, ele está em íntima comunhão com Deus. Então, há uma reconciliação com Deus através de Cristo. Note que você vai aprender pela lição que este ato, esta reconciliação, esta vida que Cristo nos dá, é através dele e somente nele. Quem está fora de Cristo não participa disso. Está fora desta condição espiritual que Deus criou especialmente para a igreja. Portanto, é importante que eu e você tenhamos a noção de que em Cristo apenas esta bênção da reconciliação com Deus existe. Aqueles que estão fora de Cristo permanecem nos seus pecados, permanecem perdidos, permanecem numa condição espiritual desvantajosa. E nós vamos ver um pouco mais de detalhes sobre isso ao longo da lição. Os que tiveram acesso à lição bíblica ao longo da semana sabem que temos algumas leituras para ser feitas diariamente. A da segunda-feira já lemos aqui, que foi Efésios 2,14, que trata exatamente desta parede. Preste muita atenção nesse versículo, quando ele diz que de ambos os povos, Cristo fez um só. E Paulo usa uma expressão muito interessante, derribando a parede de separação. Nós vamos entender o que é isso. Na terça-feira, nós vemos a leitura de Atos, capítulo 21, onde nós vemos um texto, uma parte do texto, onde os judeus acusam o apóstolo Paulo de ter levado ao templo dos judeus e ter permitido que entrasse na área do templo dois homens que não eram judeus. Então eles dizem assim, os irmãos veem como havia uma guerra, uma divisão e uma separação bem estabelecida entre judeus e não judeus. Então ele, no capítulo de Atos, capítulo 21, alguém acusa Paulo dizendo assim: varões israelitas, acudi. Este é o homem que por todas as partes ensina a todos contra o povo e contra a lei e contra este lugar, no caso do templo. E demais disso, acusaram Paulo agora. Introduziu também no templo gregos e profanou este santo lugar, porque tinham visto com ele, ou seja, com Paulo, na cidade, dois homens, Trófimo de Éfeso, o qual pensavam que Paulo introduzira no templo, e havia também outros ali. Então, essa leitura mostra como os judeus se revoltaram com Paulo, porque alguém fez uma alegação inverídica, fez uma calúnia, dizendo que Paulo desrespeitou a lei dos judeus, uma ordenança estabelecida, e levou ao templo homens que não eram judeus. Isso não era permitido. Na quarta-feira, lembra o Mateus capítulo 5, versículo 17, onde Jesus fala: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Jesus veio cumprir a lei. Na quinta-feira, nos mostra que Deus ama todos de modo igual e não faz acepção de pessoas.
Veja Colossenses 2,11 que diz: no qual também estáis circuncidados, com a circuncisão não feita por mãos, no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo. Nós já estudamos em lição anterior que a circuncisão verdadeira é aquela que é feita no coração e não na carne. Portanto, nesse sentido, Paulo explica que aqueles homens que não eram judeus participavam da circuncisão em Cristo, ou seja, estavam ligados a ele no coração. Na sexta-feira temos uma leitura de 2 trechos, mas quero ler apenas Gálatas 3,13, que nos mostra que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. A maldição da cruz era uma realidade para os judeus, mas este sacrifício era tão grosseiro, tão inaceitável, que mesmo para romanos e para outras nações, só iam para a cruz aqueles que eram condenados por coisas muito graves. E a lei de Israel estabelecia que todo que fosse crucificado era maldito. De forma que, quando Jesus foi à cruz, ele se fez maldição em nosso lugar, para que nós pudéssemos ser feitos nele justiça de Deus. Essa é a leitura da sexta-feira. Por último, no sábado, 2 Coríntios 5, 18 e 19. Você pode ler depois todo o texto, todo o segmento do texto, mas eu quero destacar os versículos 18 e 19, que diz muito claramente que tudo isso, essa obra maravilhosa de salvação, de perdão, de reconciliação, provém de Deus. Não é um ato humano de nações, de governos, de ideias, de religiões, de filosofias, não. É um ato que vem da iniciativa de Deus. E diz a Bíblia que Ele, através deste ato, nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo. E eu volto a reforçar: tudo acontece por meio de Cristo. Cristo é o único. Não há ídolos, não há santos, não há pessoas especiais, não há pastores, não há bispos, não há nenhuma outra pessoa que possa nos levar a Deus, apenas, exclusivamente Cristo. Então, nós devemos ter isso em mente, que é isso que nos ensina a palavra de Deus. E o versículo 19 diz: Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhe imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Estas são as leituras da semana, e eu quero que os irmãos percebam agora 3 verdades para que você grave no início desse estudo. A primeira dela é que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Isto é um texto muito claro e mostra que a bênção da salvação está estendida ou é estendida a todos aqueles que creem. Não há diferença. Se você puder crer em Jesus verdadeiramente no seu coração, você faz parte daqueles que estão reconciliados com Deus. Segunda verdade: a obra de Cristo na cruz muda a condição do pecador que crê, de maneira que, através da cruz, a minha situação de pecador é mudada, e eu passo a ser, diante de Deus, pela lei, estabelecida pelo direito divino, em Cristo pela fé. Eu tenho a minha condição de pecador mudada para alguém que é perdoado por Deus. E em terceiro lugar, diz assim: que somos embaixadores da mensagem de perdão e reconciliação de Deus para todo mundo. Deus nos entregou a igreja, aqueles que já foram convertidos, aqueles que creram, Deus lhes entregou a palavra da reconciliação. Ou seja, eu e você que cremos em Cristo, que já entregamos a nossa vida a Ele, temos de Deus uma missão de levar aos que não conhecem a palavra da reconciliação. Como Jesus falou: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê, diz a Bíblia, já está condenado.
E além disso, nós temos também muito claramente expresso pela palavra de Deus que a todo aquele que crê com o coração e com a boca confessa a Cristo, será salvo. Nós somos portadores desta mensagem. Mas a nossa lição, ela inclui 3 divisões. E a primeira dela diz que Cristo desfez a inimizade entre os homens. A segunda parte da lição diz que pela fé, Cristo nos fez um novo homem. E a terceira parte da lição nos diz que pela cruz nós somos reconciliados com Deus e somos um só corpo em Cristo. Nós vamos estudar cada parte da lição de acordo com o que ela nos expõe. No primeiro ponto, então, onde Cristo desfaz a inimizade entre os homens, eu queria que você conhecesse o conceito utilizado pelo escritor da lição, que é o exclusivismo religioso. O que quer dizer isso? O povo de Israel era o povo proprietário da bênção de Abraão, das promessas divinas, da lei de Deus. Eles são o povo escolhido de Deus para serem sacerdotes e para, através deles, Deus manifestar sua glória a esta terra. Mas, com o passar dos anos, diríamos séculos, os judeus desenvolveram um forte sentimento de exclusivismo religioso, ou seja, para eles, só eles eram os eleitos, eram exclusivos, ninguém mais tinha direito a receber as bênçãos deles. Então, alguns só que se tornavam prosélitos ou se agregavam ao judaísmo, poderiam então ter as bênçãos estendidas a estes. Então, eles não divulgavam a palavra de Deus, eles eram pessoas assim que tinham exatamente tudo muito concentrado neles. Então, isso era muito comum na prática de Israel com as outras nações, romanos, gregos, estrangeiros. Então, para os irmãos verem, algumas coisas que aconteciam naquela época eram até assim estranhas. Por exemplo, a própria Bíblia nos diz, nós vimos na lição anterior, que os judeus chamavam de maneira discriminatória, os não-judeus chamavam essas pessoas pelo apelido de incircuncisão, de incircuncisos. Então eles costumavam usar essa expressão. Nós lembramos de Davi quando combateu Golias, foi uma das coisas que ele disse logo: quem é este incircunciso filisteu? Essa expressão era um insulto quase, e era usada muito comumente pelos judeus à época para falar de outros povos. E haviam dentre eles os judeus que usavam esse outro jargão, dizendo que os não-judeus eram apenas combustível para o fogo do inferno. Essa era uma expressão que os judeus usavam no seu exclusivismo religioso. Alguns atos mostravam muito claramente essa divisão, essa guerra entre judeus e não-judeus. Por exemplo, não era uma coisa lícita para um judeu assistir ao parto de uma mulher que não era judia. Aquilo era um insulto, contaminava o judeu. Outra coisa, um judeu que se casava com um não-judeu, ou uma judia que se casava com um não-judeu, aquilo era considerado um grave crime contra a nação. Chegava ao ponto de, em alguma época, eles celebrarem velórios simbólicos, como se aquele judeu que casou com uma gentia tivesse sendo sepultado para a nação, era expulso do meio da comunidade, por causa desse exclusivismo, dessa guerra, dessa separação que havia. Por exemplo, havia uns tão extremistas que acreditavam que entrar na casa de um gentio tornava aquele judeu impuro, e ele não poderia participar das atividades religiosas ao longo daquele dia. Isso está muito bem caracterizado quando Paulo é acusado pelos judeus, no capítulo 21 de Atos, de ter introduzido no templo uma pessoa grega, por nome Trófimo. Aquilo foi suficiente para os judeus
acusarem Paulo e prenderem Paulo. E aquilo foi uma grande confusão com base nessa acusação, porque havia uma lei muito estabelecida dentro daquele costume que gentios não podiam. Para os irmãos terem uma ideia do que Paulo estava falando, esta era a relação entre judeus e não judeus. E quando ele fala em Efésios 2,14 que o Senhor, através de Cristo, derrubou a parede da separação, ele estava falando de algo bem interessante. Não sei se os irmãos lembram dessa imagem. Essa imagem é uma réplica da área do templo da época de Jesus, o templo de Herodes. Você vê aí o templo no meio, cercado de uma muralha, e ele tinha aí, na sua visão, do lado esquerdo da sua tela, você está vendo essa estrutura com o telhado, que são os pórticos, onde as pessoas costumavam se abrigar da chuva, e ali está na área do templo. Do seu lado esquerdo, esta área vazia que há, tanto de um lado quanto de outro, do templo, era uma área externa, conhecida como Pátio dos Gentios. Somente até aí, os gentios poderiam ir. Todos aqueles que queriam ir ao templo e cultuar a Deus só podiam ficar nesta área. A área do templo propriamente dita, vou mostrar numa imagem aqui. Você está vendo a área do templo, ela tem um pequeno muro que media mais ou menos 1,40 m de altura, e era conhecido pelo nome de Soreg. Esse muro cercava toda a área do templo e ele tinha algumas entradas, porém não era permitido aos gentios ultrapassar este muro. Esse aqui era o muro chamado Muro de Separação. Fazia a divisão entre a área dos gentios e a área que os judeus poderiam entrar. Se você lê a Bíblia com frequência, deve estar lembrado de um momento em que Jesus entra na área do templo e ele vai no pátio dos gentios, e nesse lugar estavam cheios de pessoas fazendo comércio. Havia bancas, havia lugares de venda, havia lugares de câmbio, de troca de moeda, e ali naquele lugar Jesus preparou um chicote de cordas e derrubou aquelas barracas e mostrou para aqueles homens que o lugar de adoração não deveria ser lugar onde a prática do pecado, do erro, do comércio, ou seja, só deveria aqueles que estivessem ali para buscar, para adorar ao Senhor. E o Soreg, então, representava este muro de separação. Veja nessa outra imagem, que é uma reconstrução daquela época, veja o muro colocado, e há uma grande quantidade de pessoas no pátio dos gentios, e algumas delas somente entrando no templo, na área onde era permitido aos judeus. E aí você também vê onde está esse tracejado amarelo, toda a extensão do Soreg, aquele muro. E foi nesse sentido que Paulo disse que em Cristo Deus nos fez um só e derrubou o muro de separação que havia entre os judeus e gentios. Ou seja, através de Cristo, diante de Deus, não há mais divisão de quem era Israel e de quem era agora não Israel. Todos nós em Cristo somos um só, conforme a palavra de Deus. Quero só destacar uma curiosidade. Ao longo desse muro chamado Soreg, haviam inscrições na língua grega, romana e hebraica. Essas inscrições diziam assim: nenhum estrangeiro tem permissão de entrar na balaustrada em torno do santuário e do pátio. Quem for pego será responsável por sua decorrente morte. Portanto, essas pedras que foram encontradas depois de escavações arqueológicas, eram 13 dessas pedras, cada uma se localizava numa entrada no Soreg, e elas avisavam os estranhos para que não ultrapassasse aquela linha com risco de serem mortos. E esta barreira de divisão foi que Cristo retirou. E com base nisso, diz Efésios 2,18: por ele, ambos, ou seja, tanto os gentios quanto os judeus, agora têm acesso ao Pai.
Então, nós agora não estamos mais do lado de fora, não estamos mais além do muro. Jesus derrubou o muro, nós agora podemos entrar na presença de Deus e estar na presença do nosso Pai. Ainda falando disso, nós vemos na lição uma observação sobre o que ele chama da lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças. E para entender esse versículo, precisamos entender um princípio que nos ensina, pela palavra de Deus, que a lei de Moisés tinha princípios morais, que eram permanentes, princípios cerimoniais e princípios civis. Esses princípios cerimoniais, eles perduraram até Cristo, quando ele os cumpre integralmente. Então, a partir daí, esses princípios cerimoniais foram definitivamente concluídos em Cristo. Por isso ele diz em Hebreus 7:27, por isso ele fez uma vez, se oferecendo a si mesmo. E ele explica nesse texto que não havia mais necessidade de os sumos sacerdotes cumprirem as leis cerimoniais oferecendo sacrifícios diariamente. Já não havia mais sentido, porque Jesus veio e cumpriu definitivamente todos os princípios cerimoniais que apontavam para ele. Por isso ele diz, eu não vim desfazer a lei, mas cumpri-la. Porque os princípios cerimoniais foram cumpridos e não há mais necessidade de executá-los, as leis, as ordenanças. Porém, os princípios morais e civis de Israel permanecem. Os princípios que hoje emprestaram ao cristianismo através da palavra de Deus, os princípios morais que nós precisamos defender. Nós precisamos defender, principalmente nos nossos dias, quando os princípios cristãos têm sido afrontados. E muitos de nós temos nos deixado levar pelos novos princípios morais que estão sendo impostos pelos nossos dias. Mas a palavra de Deus nos mostra que os princípios da sua palavra permanecem. Porque diz a Bíblia, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. De maneira que nós precisamos entender que os princípios cerimoniais já foram executados em Cristo. Não há necessidade mais de que ninguém obedeça ao sacrifício de animais, ou então às leis de purificação, uma vez que em Cristo isso foi totalmente concluído e executado. Então não há mais essa necessidade. Porém, a lei moral permanece diante do Pai e nós devemos obedecê-la pela palavra de Deus. Conforme nós dissemos aí, Jesus não veio abolir, mas cumpri-las. O segundo ponto da lição fala que através de Cristo, pela paz, Ele nos faz um novo homem. E é muito importante eu e você entendermos o que quer dizer novo. E novo aqui não significa ser restaurado, significa ser realmente feito novo. É você, de novo, ser como barro. Você não é colado. Quando você é feito aquele vaso e ele quebra, você não é emendado, você é desfeito completamente e é feito de novo. É como uma estrutura de ferro que não ficou bem feita, é derretido o ferro, a sua condição original e é feito de novo. É nesse sentido que a palavra de Deus nos mostra. Então vamos entender nessa parte o que a Bíblia chama de paz. O que é paz? Do grego eirene. A paz, ela pode ser expressa dentro do conceito comum, ela pode ser dita como a presença de boa relação entre as pessoas. Isto está dentro do conceito de paz. Boa relação entre as nações. A paz pode ser definida como a ausência de conflito. Não há guerra, não há briga, não há confusão. A paz pode ser expressa por um estado de tranquilidade, onde a pessoa ela está tranquila consigo mesma, com o próximo. Esse estado de tranquilidade pode ser incluído no conceito de paz. E qualidade espiritual, ou seja, você está bem dentro de você, na sua relação com Deus, e
E este é o princípio da paz, que nós vamos ver aqui com um pouco mais de detalhe, porque a qualidade espiritual chamada paz, ela não é obtida de qualquer maneira, nem com qualquer um. A paz, ela é fruto do Espírito Santo em nós. Tanto que Gálatas 5:22 descreve a paz como fruto do Espírito, juntamente com o amor, com a alegria, com a longanimidade, com a benignidade, com a bondade, com a fé, com a mansidão e com a temperança. Paz, ela é um fruto do Espírito, é uma qualidade espiritual. E note que a paz, ela vem por meio de Cristo. Diz aqui, Colossenses 1:20, que por ele foi feita a paz, pelo sangue da sua cruz. Por meio dele foram reconciliados consigo todas as coisas que estão nos céus e na terra. Então Jesus é o centro da paz. Através da sua morte na cruz, ele trouxe a paz e a união entre as pessoas, e esta paz e esta união também com Deus. Portanto, o versículo mostra para nós muito claramente que a paz só é possível por meio de Cristo. E essa paz nos leva a viver uma comunhão espiritual com Deus. A presença de Deus em nosso coração expressa claramente a paz que nós temos em Cristo. Observe neste slide que Ele é a nossa paz. Ele, Cristo, é a nossa paz. Então aqui você vê judeus e gentios. E essa barreira de separação, o muro, o soreg, havia. Mas em Cristo nós vemos que Ele então derruba o muro da separação e Ele une os povos em si mesmo, não mais judeus e gentios, mas agora igreja. Agora nós somos igreja, somos um. Não há mais diferença, não há nenhuma diferença. Não há grande, não há pequeno, não há rico, não há pobre, não há judeu, não há não judeu. Só há igreja. É a nova estrutura, o novo homem em Cristo Jesus. E esse tópico finaliza dizendo para nós o seguinte: a paz conquistada por Cristo possibilitou a comunhão com Deus e a união entre os povos. Essa nova humanidade tem paz com Deus e uns com os outros. Portanto, em Cristo, nós temos paz vertical com Deus e paz horizontal com os nossos irmãos, com o nosso próximo. Por último, a lição traz o tópico pela cruz, reconciliados com Deus em um só corpo. Nós vamos entender aqui pela palavra que o ministério da reconciliação desfez essa inimizade entre homens e Deus e entre homens e homens. Portanto, isso deve ser guardado em nosso coração. Veja que o fundamento da paz foi a cruz. Foi a maldição da cruz que Jesus levou sobre si em nosso lugar. Por meio desse sacrifício, só desse sacrifício, nós podemos ter paz com Deus e paz com o nosso próximo. Nós não podemos nos esquecer disso. Como diz aqui em Colossenses 1:19 e 20, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse nele, em Cristo, e que, veja bem, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Por isso, irmãos, o centro de tudo, da Bíblia, da história, da vontade de Deus para nós é Cristo. Se alguém quer colocar outra coisa para dividir esta responsabilidade com Cristo, está absolutamente errado. Não há homens, não há nenhum líder religioso, não há nenhuma figura da história, não há nenhum povo, nenhum governo, nada, nenhum anjo, nenhum ser espiritual que possa ou que tenha qualquer participação neste processo. Jesus é único e exclusivo, responsável pela nossa salvação e pela paz que temos em Deus. Por isso a Bíblia fala e repete, insiste de um jeito e de outro jeito, usa muitos termos para nos fazer entender que nele nós temos paz
e a paz só vem por meio de Cristo. E aqui, como diz no último ponto da lição, em Cristo nós somos reconciliados para ser um só corpo. Não há mais judeus nem gentios. Em Cristo nós somos unidos em um novo organismo chamado igreja. A igreja é o corpo de Cristo, do qual ele é o cabeça. Então a imagem aí mostra como muitos homens de muitas nações, de diferentes pensamentos, diferentes ideias, diferentes graus de hierarquia social, não importa, todos em Cristo se tornam igreja, já não há diferença, todos são um só corpo. E ele diz aqui, reconciliando ambos com Deus em um só corpo, matando com ela as inimizades, e evangelizou a paz na qual nós vivemos hoje. Portanto, a lição nos traz para refletir nessa verdade, que em Cristo nós somos reconciliados com Deus e agora somos um só corpo, esperando a nossa redenção. O dia em que Jesus irá descer do céu para buscar este corpo, formado por inúmeras pessoas ao redor do mundo que creem verdadeiramente, que não se misturaram com esta terra de pecado, mas estão vivendo uma vida na presença do Senhor, buscando ao Senhor e esperando a sua volta. Que eu e você, meu irmão, sejamos participantes deste povo e estejamos entre aqueles que estarão esperando a trombeta soar para subir com Jesus para a glória. Que Deus abençoe a mim e a você neste domingo e nos dê da sua graça e da sua paz, em nome de Jesus. Pai, obrigado por este dia, por este domingo, por esta manhã. Abençoa os teus filhos que participaram conosco deste culto. Eu peço ao Senhor uma bênção de saúde para os que estão enfermos. Te peço uma bênção de alegria para os que estão entristecidos. Te peço uma bênção de vitória para os que estão passando dificuldades. Eu peço ao Senhor que a mão do Senhor esteja estendida para abençoar a todos neste dia, no nome santo de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos os irmãos hoje e sempre. Amém. Deus abençoe. Vamos louvar com nossos irmãos. Bendito seja o nome de Cristo Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Bendito seja o nome de Cristo Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A Ele seja o louvor, a Ele seja a adoração, honra e glória, nossa gratidão por tão grande amor. A Ele seja o louvor, a Ele seja a adoração, honra e glória, nossa gratidão por